Armadilhas bem preparadas. Parte 5. Oi, melhor saírem do caminho. Aura chamou os soldados agachados no topo dos muros da cidade. Ela fez uso das imperfeições ao longo do paredão para subir em um único fôlego. Mesmo os soldados do topo desejando usar as lanças em mãos para atacar, o que testemunharam instantes depois foram movimentos inumanos. Ela pulou sobre os soldados, deu uma pirueta no ar e, aterrissou perfeitamente do outro lado das ameias. Vê! Aura fez um gesto de V com os dedos, todos os soldados testemunharam. Todos olharam para Aura, cuja aparência era de uma criança, o medo estava presente em cada olhar. Tendo visto seu corpo extraordinariamente ligeiro em ação, certamente nenhum deles ainda acreditava que o ser diante era uma criança normal. Além disso, havia também o problema da fera mágica aos pés do muro, esperando por ela. Aura ignorou os humanos e casualmente puxou um pedaço de papel do bolso da calça. Os soldados avançaram rumo a Aura, passo a passo, para cercá-la. Lanças foram apontadas para ela, mas Aura continuou a ignorá-las. Oi, pessoal. Só para lembrar vocês, não fiquem no meu caminho, hein? Aura desenrolou o papel para comparar a capital à sua frente com o que estava desenhado no mapa. Se todos os marcos coincidissem, seria muito mais fácil ler. Ela facilmente encontrou a Guilda dos Magistas, seu primeiro objetivo pretendido. Aura, agora satisfeita, virou-se para ver os soldados que a cercavam. As pontas de algumas lanças estavam posicionadas bem na frente de seus olhos, a uma distância em que um leve movimento a faria tocá-las. Assim, mesmo se eu fosse a única a subir aqui, acham mesmo que é inteligente focar tudo em mim? Sabem que eles vão subir também, né? Os soldados se entreolharam e saltaram como molas para a borda externa dos muros, mas já era tarde demais. As feras mágicas de Aura escalaram o paredão uma após a outra. Os arredores ecoavam com os lamentos vergonhosos de outros soldados. Aura tinha uma proeza de combate muito maior, embora fosse verdade que as aparências enganavam, testemunhar uma coisa dessas era demais para suportar. Os soldados que haviam perdido completamente a vontade de lutar começaram a se debater para sair o mais rápido possível do local. Ainda havia soldados que sustentavam a ideia de que essa posição tinha que ser defendida, mas com tantos de seus compatriotas fugindo, foi difícil manter o moral em alta. Os muros da cidade eram grossos, de modo que as ameias eram bastante largas, mas os soldados movidos pelo medo ainda se atropelavam e empurravam uns aos outros em suas tentativas de fugir. Se houvesse algum semblante de ordem em sua derrota, eles provavelmente teriam conseguido sair mais rápido. Aqueles que se empurravam na frente, fizeram a fuga ficar absolutamente caótica. Embora perseguir e exterminar fosse trivial para as feras mágicas, elas não estavam interessadas nisso. Ainda não haviam recebido ordens de sua mestra, razão pela qual deixaram que fugissem. Isso era verdade para todas as feras mágicas, exceto uma. Era uma fera mágica de nível 71, a maior que ela trouxera para a ocasião, Iris Tyrannus basileus. Sua postura correspondia à de um tiranossauro rex, mas possuía barbatanas dorsais nas costas. Como o próprio nome sugeria, ele irradiava um brilho luminoso. Aura não tinha muita certeza dos detalhes, mas lembrou-se de que seu mestre havia dito: o design original dela foi baseado no Rei dos Monstros. Iris Tyrannus basileus rugiu. Seu rugido foi alto o bastante para fazer a terra tremer. Isso não foi para afirmar dominância ou expressar suas próprias emoções. Foi o equivalente à habilidade especial, abaixo petrificante. Se alguém tivesse um nível semelhante ou tivesse resistências contra efeitos mentais, seria apenas um rugido incômodo. Os soldados em fuga estavam prestes a demonstrar o que aconteceria se não satisfizesse nenhuma dessas condições. O medo torceu suas expressões ao extremo e começaram a cair. Morte instantânea induzida pelo medo. Não fez isso porque a morte de humanos trouxesse alegria, mas simplesmente porque achou inconveniente ter que mudar sua linha de visão para seres irritantes. Isso foi o bastante para querer matá-los. Mas não era como se Iris Tyrannus basileus saísse ilesa disso, ela teria que pagar o preço por tal façanha. Ao redor de Iris Tyrannus basileus estavam 5 das 6 feras restantes, o nível 78 Fenrir, o nível 77 Olnoth the Wild Hunt, o nível 76 Killing, o nível 76 Anfisbaena e o nível 74 Basilisco. Killing começou dando um pulo, seguido pelo Olnoth the Wild Hunt o usando como trampolim. As outras feras mágicas se juntaram uma após a outra para chutar Iris Tyrannus basileus. Você fez muito barulho, provavelmente era o que eles estavam tentando transmitir. Embora as proezas de combate não tivessem nada a ver com isso, ainda estava sendo intimidada por feras mágicas com níveis mais altos que ela. Choramingando, Iris Tyrannus basileus tentou buscar a simpatia de Aura, o que apenas fez com que as outras feras mágicas intensificassem seus ataques.
Em perspectiva, os ataques anteriores eram comparáveis aos de senpais disciplinando seus kouais, mas o que estava acontecendo agora era mais como uma surra provocada por suas próprias falhas. Como um adendo, o único que não participou do linchamento foi um monstro de nível 58, Gagarpur, o sapo avarento. Uma fera mágica que parecia ter saído diretamente do pesadelo de alguém, essencialmente era como um sapo gigante, mas, não, nem tanto. Sua boca estava coberta de fileiras e mais fileiras de dentes amarelos e sujos, seus olhos pareciam os de um homem lascivo de meia-idade. Já tá bom. Meninos, não tô com raiva, parem de fazer bullying na Iris-chan agora mesmo. Aura cruzou os braços e olhou para as feras mágicas com olhos meio fechados. Em resposta, as feras mágicas começaram a lamentar. Tá tudo bem, tudo bem. Também não tô com raiva de vocês. Após dizer isso, as feras mágicas, exceto Iris Tyrannus basileus, se reuniram em torno de Aura e usaram seus corpos imensos para se afagarem nela. Miu. Aura soltou um som adorável. Claro, sua força física não era menor que a deles, mas ainda assim foi empurrada por seus corpos imensos enquanto soltava esse som. Ei ei! Me dá o espaço! Na frente de Aura, que estava batendo palmas, as feras mágicas começaram a se alinhar obviamente, com seus corpos enormes. Se alinhar em fila única seria bastante difícil. Cada uma encontrou um lugar para ficar em pé e puseram expressões tensas. As atitudes lúdicas que tiveram quando se esfregaram em Aura não eram vistas em lugar nenhum. Pronto, daqui a pouquinho vamos invadir a capital para tomar controle daqueles edifícios lá. É uma pena, garotos, mas nem todo mundo pode ir. A maior do grupo, Iris Tyrannus basileus, começou a parecer indiferente. Então eu vou te dar uma missão especial. Vá ao longo desses muros e esmague todos os humanos que for vendo. Govoou! O rugido de Iris Tyrannus basileus sacudiu o ar ao redor, mas gradualmente diminuiu. Ela abaixou a cabeça e olhou cautelosamente para as outras feras mágicas de Aura. Assim que eu gosto. Então, pessoal, a operação já começou. Vamos! Aura saltou dos muros da cidade e entrou com sucesso no perímetro da capital. Ela aterrissou em cima de um telhado aleatório e correu sobre eles. As feras mágicas a seguiram pulando de cima. Cada uma delas se movia de maneira ligeira enquanto seguiam atrás de Aura. Enquanto se virava para verificar suas feras, Aura notou que Iris Tyrannus basileus estava balançando sua cauda grossa nos arredores. Aura acenou para ela, fazendo-a balançar a cauda com ainda mais vigor, destruindo acidentalmente uma parte das ameias. Você precisa se mexer também. Por um momento, Iris Tyrannus basileus pulou ao receber suas ordens telepaticamente e começou a caminhar pesadamente ao longo dos muros. O primeiro destino de Aura estava perto, a Guilda dos Magistas. Como o lugar continha vários itens mágicos, deveriam estar em alerta máximo. As conclusões que chegaram foi que esse seria o lugar com a maior quantidade de resistência em toda a capital. Embora a força de combate do inimigo não fosse um problema, reunir todos os itens mágicos naquele lugar possivelmente demandaria um tempo considerável. Talvez fosse preciso pedir reforços. Aura atravessou a capital pelos telhados enquanto refletia o que fazer a seguir. A capital abrangia muitos quilômetros, mas para a velocidade de Aura quando levava a sério, isso não representava problema algum. Pouco depois de pular dos muros, ela chegou ao seu destino. Nenhuma das feras mágicas a atrasou. Bem, tecnicamente, Gagarpura teria desacelerado, mas justamente por isso ele foi levado pelo basilisco. Ao longo dos muros de perímetro havia 3 torres de 5 andares. A Guilda dos Magistas era essencialmente composta por várias estruturas de 2 andares, eram mais altas do que largas. Seus portões em forma de grade estavam fechados. Ao lado do portão havia 2 guaritas de 2 andares de altura. Ela não havia detectado a presença de pessoas do lado de fora, mas a atividade humana podia ser vista em seu interior. Seres humanos a vigiavam. Aura pulou aterrissando na frente da guilda e olhou o mapa em suas mãos, comparando as aparências dos edifícios. Se isso tá aqui, então aquilo é isso aqui, né? Utilizando as informações recebidas de seus colaboradores na capital, eles fizeram um esboço da aparência da guilda. Itens mágicos possivelmente estariam em algum lugar do edifício. No entanto, como havia vários lugares prováveis para uma possível localização, eles não haviam dado a localização exata de onde os itens mágicos eram mantidos. Também não foram capazes de capturar nenhum lançador de magia de alto nível para interrogatório, então Aura precisaria fazer seu próprio julgamento. Embora fosse cansativo, ao considerar a área ocupada pela Guilda dos Magistas, ficou claro que isso era muito mais eficiente do que ondas de ataques humanos. Vamos nessa! Assim que Aura começou a marchar em direção aos portões, pessoas emergiram dele. Havia 5 homens e uma mulher. Uma figura idosa estava na frente deles.
Aura de repente pensou, se fossem membros de alta hierarquia da Guilda dos Magistas, isso pouparia muito tempo, mas Aura não pôde deixar de se sentir decepcionada depois de dar uma olhada no ancião. Devido à aparência, o ancião parecia ser um guerreiro. Ele usava traje típico de dojo, preto da cintura para baixo e azul turquesa da cintura para cima. 2 espadas pendiam ao lado da cintura e um peitoral cobria seu torso. Todos seus fios de cabelo eram brancos. Seus braços eram esguios, o esperado de sua idade, mas não frágeis. Podiam ser finos, mas eram duros como aço. Por várias vezes, olhos perspicazes, como bestas, mediram Aura da cabeça aos pés. A chance é alta, vamos confirmar primeiro. Garoto. Você é um subordinado do rei feiticeiro, não é? Aura examinou os humanos atrás do ancião. Eles usavam roupas semelhantes a ele, porém nenhum estava com espadas. Provavelmente, o ancião era o mestre de um dojo na época, com os outros sendo seus discípulos. Embora ela não conseguisse descobrir quais conexões a Guilda dos Magistas tinha com um dojo, tinha que haver uma conexão para eles estarem protegendo este lugar. Mesmo achando que eles poderiam fornecer mais informações a ela do que algum lançador de magia genérico, possivelmente seriam informações corriqueiras. Por que não responde? Esteja ciente que não pegarei leve com você, mesmo que seja apenas um pirralho. Ter agido desse modo mesmo cientes das feras mágicas de Aura, isso ocorreu muito provavelmente porque elas não demonstraram nenhuma intenção assassina ou sede de sangue. Ou talvez esses oponentes fossem corajosos, confiantes e determinados. Se estiver a fim de virar o meu guia, aí eu não vou te matar, que tal? Meus garotos não vão fazer nada também. Aura planejava cumprir essa promessa, afinal, Mari mataria todos mais tarde. Você ousa balbuciar para mim, pirralho. Daqui você não passará. Não permitirei que o item de invocação de demônios caia nas mãos de pessoas da sua laia. Aura perdeu a compostura e riu. Descobrir que a coisa ainda estava aqui já foi mais que o suficiente. Ela precisava recuperá-lo e devolvê-lo a Demiurgo. É mesmo é? Mas então, vão aceitar ou não? Eu me recuso. Pois de todo modo, Vest. O ancião caiu com um baque. Aura havia disparado uma flecha. A cabeça do ancião, perfurada pela rápida flecha de Aura, se abriu como uma romã. Seu cérebro estava espalhado por todo o lugar. Não tenho tempo para conversa fiada, vocês aí, pensam igual a ele, não é? Se for esse o caso, que tal trazerem um dos lançadores de magia de lá de dentro, um bem forte, para me ajudar? Os humanos alinhados atrás do ancião ficaram atordoados e sem expressão. Aura sentiu que seria muito problemático esperar até que seus cérebros voltassem a raciocinar, então ela deu uma ordem a seus animaizinhos. Matem todos eles. Aura falou enquanto caminhava em direção ao portão. As feras mágicas passaram por ela como um turbilhão e atacaram os humanos restantes. Apenas sangue e tripas permaneceram no chão. Mari estava sentado sozinho no topo da segunda torre mais alta do castelo, com vista para a capital. Na batalha que começou 3 dias antes de chegarem à cidade, Mari havia matado um número significativo de humanos. A maioria foram homens, entretanto, ele não tinha visto mulheres ou crianças. Nesse caso, provavelmente todos os mais fracos foram deixados para trás. A expressão de Mari estava cheia de consternação. Ele não conseguia mais contar quantas vezes repassara os números em sua cabeça. Por mais que pensasse, ele não conseguia descobrir. O que devo fazer? Se mais alguém estivesse por perto, Mari o teria consultado, mas não havia ninguém. Bem, isso é se não contasse os anjos ocultos, mas não estavam visíveis na frente de Mari. No fim, seria inútil perguntá-los. O que devo fazer, para destruir uma cidade tão vasta e ainda ser eficiente e matar todos os humanos? Antes de chegar à capital, Mari havia destruído várias cidades com seu mestre e adquirido experiência relativa a isso. Justamente por isso que ele tinha uma compreensão clara do quão difícil era destruir uma cidade, do quão difícil era uma tarefa para matar todos os habitantes nela. O uso repetido e contínuo da magia poderia destruir todas as estruturas da cidade e transformá-la em uma montanha de escombros, mas garantir que tudo em meio aos escombros morresse era uma tarefa bem mais difícil. Por exemplo, se ele usasse a magia para induzir um terremoto, destruiria todas as estruturas acima do solo e as instalações subterrâneas. As pessoas dentro dessas estruturas seriam esmagadas até a morte ou enterradas vivas. Mas um terremoto induzido por magia não poderia afetar coisas fora da área de efeito da magia, de modo que as pessoas escondidas em casas em outras áreas não notariam. Claro, o som de prédios em colapso e o lamento de pessoas morrendo era uma variável à parte. Se ouvissem esses barulhos, poderia haver muitas pessoas saindo de seus esconderijos para investigar, olhar pela janela e coisas do tipo. Os tipinhos que cobrem os olhos e ouvidos com medo eram os melhores,
porque esses ficavam em posição fetal dentro das casas, acreditando que as coisas logo passariam, então simplesmente lançar outra magia e acabar com eles. O problema era outro, ou seja, pessoas acreditavam que seriam as próximas a serem esmagadas ou grupos inerentemente corajosos. Mais problemático que isso, só os fracos que, sob estresse, assumiam um viés suicida, levando-os a correr em direções imprevisíveis. O furor deles era contagioso. Quando alguém notava esses fujões, havia chances de abandonarem suas casas para fugir também. Se escolhessem fugir para estruturas ainda em pé, as coisas ainda seriam fáceis. No entanto, pessoas aterrorizadas tendem a tomar decisões irracionais, como escolher caminhos através de áreas devastadas ou até mesmo tentar salvar outras pessoas presas sob os escombros. Eles tornaram a situação muito mais difícil de lidar. Eu realmente gostaria que eles não fugissem. Se isso se transformasse nesse tipo de situação, Mare teria que usar outra magia de efeito em área para matá-los, tendo o dobro de trabalho para o mesmo resultado. Se não fosse pelas restrições de tempo, ter o dobro de trabalho não seria um problema, mas essa operação tinha que seguir os preceitos de seu mestre. Não havia como ele permitir que isso acontecesse. Havia duas coisas que inquietavam Mare. A primeira, é que ele estaria desperdiçando o precioso tempo de seu mestre, e a segunda, seria porque se sentiria envergonhado por ter que admitir não ser bom o suficiente para terminar de uma só vez. Se fosse uma solução relacionada ao terremoto, ele não poderia garantir que mataria todos. Haveria mais sobreviventes do que ele esperava. Embora pudesse iniciar um incêndio para matar os sobreviventes, um incêndio seria nitidamente visível para pessoas distantes. Isso também poderia desencadear respostas primárias de fuga, fazendo com que ainda mais pessoas fugissem. Que dilema! Eu tenho que praticar mais e ter mais competência nisso. Buku Buku Shagama havia dado a Mare a capacidade de destruir vastas quantidades de inimigos. Em termos de quão ampla a área que ele poderia afetar, Mare estava confiante de que nenhum outro guardião de andar poderia rivalizar com suas habilidades. Por isso, se ele não pudesse destruir a cidade com sucesso e matar todos os seus habitantes, isso faria questionar seu próprio valor e existência. Talvez Buku Buku Shagama ficasse com raiva de ver Mare assim. Mare não pôde deixar de imaginar Buku Buku Shagama disciplinando-o, fazendo com que seus olhos lacrimejassem. Antes que as lágrimas caíssem, Mare as enxugou. Eu tenho que tentar o meu melhor, Ains-sama me disse isso também. Mare sentia profundo respeito e gratidão por Ains. Se Ains não tivesse permitido que Mare praticasse demolir cidades para que acumulasse experiência em suas várias tentativas, ele não teria conseguido amadurecer tanto quanto agora. Agora que pensava nisso, quando a guerra começou, Mare foi convidado a destruir uma pequena cidade. E honestamente, os resultados foram terríveis. Resultados que trariam vergonha a Buku Buku Shagama. Mas quando Mare sofrerá um gigantesco golpe em seu ego, as palavras gentis de Ains o fizeram tão feliz que ficou a ponto de chorar. Ains dissera a Mare que, desde que esteja ciente que não possui experiência em algo, tudo o que precisaria fazer é estudar muito para melhorar. Mare não teria ficado tão impactado se um dos guardiões lhe dissesse isso, pois acima de tudo, quem lhe dera esse conselho foi um dos seres supremos de status igual a Buku Buku Shagama. Mare cristalizou sua determinação. Ele destruirá mais cidades e matará mais pessoas até que se torne a pessoa que Buku Buku Shagama queria que ele fosse. Isso mesmo. Mesmo dizendo em sua voz infantilmente fofa, seu tom carregava um espírito extraordinariamente poderoso, algo dissonante de Mare. Se os outros guardiões o vissem agora e o comparassem com o Mare que conheciam, provavelmente ficariam chocados e sem palavras. Farei isso do jeito certo. As mãos de Mare se fecharam em punhos enquanto ele as erguia um pouco acima e à frente de si. Independentemente do modo, agora ele precisava colocar em prática o que aprenderá na estrada até aqui. Destruir a capital e matar todos os seus habitantes. Hip hip urra. Mare jogou os punhos fechados para cima. Os anjos escondidos atrás dele também levantaram os punhos.